Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre, nós estamos tratando sobre o ministério profético, sua importância e contemporaneidade. Revista Lições da Palavra de Deus, da Central Gospel Editora, comentada pelo pastor Jarmuth Jordão. Nesta semana nós estamos na lição de número 6, a pregação e a doutrina profética. O texto áureo, o texto ouro da lição, está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 1, que diz: Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Quando nós falamos de pregação, o que vem a ser, propriamente dito, pregação? Pregação é a proclamação da palavra de Deus, é o anúncio da palavra de Deus. A proclamação é o alçar da voz profética, é a voz se fazendo ouvir, se fazendo perceber, em tom audível, com um conteúdo, uma mensagem advinda do trono de Deus para o público-alvo, seja um público coletivo, no sentido coletivo, seja uma mensagem especificamente a um indivíduo. Vocês lembram que Filipe, quando foi mais tarde achado em Azoto, ele pregou a um indivíduo, o eunuco lá, funcionário da rainha da Etiópia. Então nós observamos que existe a pregação que tem o público-alvo uma massa de pessoas, uma multidão de pessoas, e também uma pregação que ela vai trazer uma mensagem específica a um indivíduo, e nós temos vários casos em toda a Escritura desses dois sentidos. E vale a pena atentar também para o texto áureo, quando ele sugere: tocai a buzina em Sião. A buzina, a trombeta, o chofar, ou o chifre de carneiro, que na verdade, naquela época, ele era um sinal, um som que tinha como sinal pelo qual uma sentinela ficava sobre o muro, dando alarme em caso de invasões inimigas, e outras calamidades, ou a chegada de um exército, ou a chegada de um rei em visita a um reino, tocava-se a buzina, tocava-se a trombeta. E é interessante que o responsável pelo toque da buzina era o sentinela, o atalaia, que era responsável pelo grito sonoro, avisando daquilo que estava por vir, anunciando quem estava por vir. É tão importante que ficou atrelado aí a mensagem profética, ao ato de alçar a voz, como você vê em Joel, no texto áureo, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina, clamai em alta voz. Quem toca a buzina quer ser ouvido, quer ser atendido, quer atenção. A pregação propriamente dita, ela é um chamamento da atenção de um determinado público ou de uma determinada pessoa. O papel do pregador é como um papel de um sentinela, de um atalaia. É fazer a proclamação, é se fazer audível, para que a mensagem tenha a sua objetividade, tenha a sua entrega àquele determinado público. Então, pregação nada mais é do que a proclamação da palavra de Deus. Pelo menos 3 propósitos a gente pode destacar relacionados à pregação propriamente dita, ao propósito da pregação. Primeiro, que é visar a divulgação do conhecimento divino, é trazer o conhecimento divino, à tona, trazer a vontade de Deus, fazer conhecida a vontade de Deus para o seu povo, para um determinado público.
Esse seria pelo menos o primeiro propósito da pregação. O segundo, a conversão dos pecadores. Por que conhecimento vem antes? Porque ninguém vai ser convertido, ninguém vai ser estimulado à conversão, ao convencimento e à conversão, né, sem um conhecimento prévio daquilo que está sendo pregado. Então, por isso que eu coloquei em primeiro que um dos propósitos da pregação é visar a divulgação do conhecimento divino, propagar, proclamar a vontade de Deus para determinado público, para um determinado povo, uma determinada nação. Em segundo, a conversão dos pecadores. Em terceiro, a consolação dos fiéis. É lindo Isaías 40, tem aí a sua Bíblia, que é a sua ferramenta principal da sua aula, da sua ministração, que você vê em Isaías 40, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É o profeta aqui sendo usado para consolo, conforto, né, em meio à calamidade, em meio a anúncios de tragédias que estão por vir. Você observa que em meio a calamidades, o povo não tem que ouvir mais calamidades do que aquelas que a gente já sabe que estão aí ou que estão por vir. O que o povo precisa? O povo precisa de consolo, de conforto, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de esperança, de uma palavra para que ele seja estimulado a perseverar apesar das lutas e das adversidades. Então, esse também é um propósito da pregação. E é bem verdade que a pregação ela precisa ter um caráter bíblico, um caráter evangélico, um caráter profético. Bíblico porque ele está proclamando a palavra de Deus. Ele não está falando, o pregador, o profeta, ele não está falando de filosofias humanas, ele não está falando de histórias humanas, ele não está falando nada maquinado na mente dele. Ele nada mais está fazendo do que proclamando aquilo que está na lei de Deus. Aliás, o parâmetro do profetismo é a lei. São as leis do Senhor que parametrizam o comportamento ético, moral, espiritual, social, econômico. É a lei, é o compêndio doutrinário que é a palavra de Deus. A pregação ela tem caráter bíblico, é a palavra do Senhor. Lembra do sola escritura? Nada mais além da Bíblia, nada mais suficiente do que a Bíblia, a palavra de Deus, Hebreus 4,12. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, região do interior do ser humano, que médico, psicólogo, psiquiatra nenhum consegue atingir, a palavra de Deus consegue através da pregação. Então ela precisa ter um caráter bíblico. Quem prega, prega a Bíblia. Você lembra do conselho de Paulo a Timóteo, que pregues a palavra. Tá certo? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Então a pregação ela tem que ter o seu aparato bíblico, o seu compêndio doutrinário bíblico, evangélico, porque é a proclamação das boas novas também. Ele está proclamando a salvação e está proclamando o juízo para aqueles que não obedecem à palavra. Então, ela tem um caráter evangélico, boas novas, boas notícias, notícias de salvação para a humanidade, como o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela tem um caráter profético e ainda profético o ato de sinais e operações de maravilhas e também o conteúdo futurístico, que é a esperança da igreja, o caráter profético, caráter da esperança da igreja. A vida eterna é um aparato profético para a igreja. O fim dos tempos é um caráter profético da pregação genuinamente bíblica. A escatologia, que é o estudo das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, ela assume com essa particularidade profética também. Você vê isso em livros como o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Zacarias e outros textos do Antigo Testamento que são
futurísticos, são proféticos, são para um tempo que ainda não aconteceu. E o livro no neotestamentário, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, que é um livro que assume um caráter profético futurístico. Então a pregação ela tem um caráter bíblico, que vai levar o povo a lei, né, a moral, a ética, a sociabilidade, a economia, a espiritualidade, a comunhão com o verdadeiro Deus. O evangélico, porque a pregação visa o anúncio das boas novas em Cristo Jesus e a salvação da humanidade, a vida eterna. E o caráter profético, que é o caráter de operação, de sinais e maravilhas, e também o caráter profético futurístico. Além de ter a Bíblia como base, a Bíblia ela é a base do profetismo, a lei é o parâmetro do profetismo, né? Nós precisamos sempre estar focados nesses itens que eu mencionei aqui. Então, nós observamos que o chofar, né, voltando aqui à questão da buzina, ele era um instrumento tão importante na época, embora outras nações no decorrer da história, né, dos tempos bíblicos, se usaram, pararam de usar. Israel permaneceu usando o chofar por séculos. Aliás, durante o tempo antes do reconhecimento do Estado de Israel em 1948, não se tocava o chofar desde um certo tempo, mas é bem verdade que há registro na história que em 7 de junho de 1967, no finalzinho da Guerra dos 6 Dias, aquele rabino que ficou famoso, né, pelo seu sionismo, que era o rabino Shlomo Goren, ele tocou o chofar, depois de séculos, ele tocou o chofar no finalzinho da Guerra dos 6 Dias, no século passado, no século XX. Ele tocou o chofar como um anúncio de vitória, como um anúncio de domínio, como um anúncio de controle, né? E você vê a questão da buzina, né, do chofar, da trombeta, tendo alguma imagem também no Apocalipse. Lembra das 7 trombetas? Cada toque de trombeta anunciava um evento profético que está registrado ali no livro da Revelação. Então o profeta ele é comparado, né, como já falamos, a uma sentinela tocando o chofar para dar um alerta, um anúncio, um sinal de que alguma coisa nova está para acontecer. E é tão maravilhoso, eu insisto ainda na questão da buzina, que em Êxodo 19, eu faço questão de abrir lá em Êxodo 19, né, Êxodo capítulo 19, como a buzina ela é associada à voz de Deus no Monte Sinai. Êxodo 19, versículos 16. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então o som de buzina ele é associado à voz de Deus no monte. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele com fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então, para os judeus, o toque da buzina tinha uma importância muito, muito grande. A gente pode associar também a proclamação da palavra de Deus, a proclamação, a pregação, né? A pregação como a voz de Deus se fazendo ouvir por meio de um profeta, para alertar o povo, para alertar um crente, para alertar os ímpios também, porque o Senhor também fala aos ímpios. O que é isso, irmão Jailton? O Senhor fala aos ímpios? Ora, numa linguagem profética, você pode entender que Deus fala sim aos ímpios. Deus fala a outras nações. Você vê nos textos proféticos, principalmente os profetas do finalzinho do século 8 a.C., século 7, século 6, você vê que foram
promulgados por Deus, através dos profetas, oráculos, sentenças, inclusive, não só contra a nação de Israel, no seu reino dividido lá, mas também a outras nações. Há uma série de nações que recebem oráculos de Deus de juízo. Era Deus mandando mensagem profética a nações ímpias, nações que trouxeram problemas históricos, problemas militares, problemas econômicos, problemas religiosos da nação de Israel, como os assírios, como a Síria, como os filisteus, arqui-inimigos da nação de Israel. Você vai ler em Jeremias 47 a sentença que Deus dá aos filisteus. Apesar do território filisteu ter sido bem reduzido no tempo, principalmente no tempo do rei Davi, eles permaneciam com alguma influência durante a história da nação de Israel, mas há sentenças de Deus contra eles. Há sentença contra amonitas, contra moabitas, contra os edomitas, no livro do profeta Isaías e outros textos proféticos do Antigo Testamento. E Deus fala ao ímpio, e um alerta que Deus dá aos ímpios, né? Ele vai falar nos textos proféticos: se eu disser ao ímpio, ou seja, ele fala ao ímpio, a possibilidade de Deus falar ao ímpio, e ele fala para que aquele ímpio se converta, porque Deus não se compraz na morte de ninguém, muito menos na morte do ímpio. Você pode tomar como exemplo Ezequiel, no capítulo 18, versículo 21 em diante: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Aí no 23 ele vai dizer, né, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, é muito importante que todos saibam que Deus faz-se ouvir, né, levanta os profetas não só para falar à igreja, mas para falar a ímpios, governantes ímpios, nações ímpias, sistemas cuja impiedade impera em determinado território. A voz profética será ouvida através da pregação do Evangelho, da pregação e a doutrina profética. Agora, nós observamos também na lição que Deus tem as suas formas de falar. E um versículo de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele cabe nas 13 lições dessa revista. Esse texto cabe: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Antigamente falado, Deus manteve comunicação com os servos de Deus, manteve comunicação profética, tá? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras. E essas 3 maneiras, essas 3 formas com que Deus fala com o ser humano, claro que não são únicas. A lição destaca pelo menos 3, que é a mensagem falada, é a pronúncia. O pregador, ele nada mais é do que o porta-voz de Deus. O que é um porta-voz? Porta-voz é aquele que fala em nome de outro, anunciando diretrizes, né? Dando caminho, endireitando caminhos, solicitando correção de rotas. O porta-voz, ele tem anúncios a fazer. O porta-voz, ele recebe de Deus. Deus entrega ao profeta uma mensagem e ele transmite a mensagem de forma verbal. Tá? Então o profeta, ele recebe uma comunicação, e essa comunicação ela precisa ser transmitida. Então ele transmite, você vê isso nos textos proféticos, ele transmite de forma verbal, falada, né, pronunciada, clamada, gritada, né, usando a sua linguagem própria. Ele também fala por meio de ações simbólicas. Há dezenas de ações simbólicas nos textos proféticos. Ações essas que mostram como a importância de se transmitir visualmente através de uma encenação, de uma dramatização. Podemos dizer assim, se a gente considerar, por exemplo, a literatura brasileira,
né? Nós temos um gênero literário chamado novela. O que é novela? É a dramatização de um texto escrito, uma dramatização de uma mensagem a ser transmitida pelas vias visuais. A mensagem, ao invés de entrar pelos ouvidos, nas ações simbólicas, ela entra pela visão, por aquilo que se vê. Então, o profeta, quando usava as ações simbólicas de acordo com a orientação de Deus, ele se fazia ver, enquanto na mensagem falada, ele se fazia ouvir. Tá? Mas nas ações simbólicas, a mensagem entra pelos olhos. Então, há uma série de exemplos maravilhosos que vocês podem discorrer. A lição tem aqui exemplos de Aías, né, o silonita, que rasgou lá o manto, né, rasgou o manto novo em 12 pedaços, ali simbolizando as 12 tribos de Israel, dando 10 partes para Jeroboão e outras partes ficariam com Roboão. Aquela separação das tribos, Deus estava no controle de toda aquela história, porque tinha um propósito lá na frente. Exemplos clássicos como do profeta Oséias, Isaías, que caminhou nu e descalço, né, no seu profetismo palaciano. Jeremias, Ezequiel, cada ação simbólica transmitia uma mensagem. E outras ações simbólicas, como de Zacarias. Lá no Novo Testamento você vê um profeta também usando uma ação simbólica para simbolizar a prisão de Paulo quando ele fosse a Jerusalém. Então você vê a mensagem falada, a mensagem transmitida por ações simbólicas, a mensagem escrita, que são os registros escriturísticos da mensagem que havia sido entregue ao profeta, e esse profeta repassando, transmitindo, deixando registrado para gerações anteriores. Tá? Então, você vê que na mensagem escrita, a lição até traz que os profetas posteriores pregavam a desconstrução daquela estrutura. A estrutura, aquele sistema, né, que estava imperando de pecado dentro do povo de Deus. Então, os homens santos de Deus, eles não criavam da sua cabeça, eles não entravam em transe propriamente dito, né, para transmitir a sua mensagem. Eles não tinham as suas personalidades violadas. Você vê isso em 2 Pedro 1, 20 e 21, que você já leu desde as lições anteriores. Porque a profecia não provém de particular elucidação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade da mente humana. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O caráter da infalibilidade, da inerrância das Escrituras mostra que o estilo literário de cada escritor da Bíblia, seja ele profético ou não, ele foi escrito e registrado sem a violação da personalidade de seus escritores. Se tivessem a sua personalidade violada, o gênero literário seria o mesmo para todos eles. São mais de 40 escritores. Então você observa que todos eles, o Espírito Santo, né, glória a Deus por isso, respeitou, podemos dizer assim, uma linguagem humana, respeitou, né, a personalidade de cada homem de Deus que deixou seu registro escrito. Tá? E uma coisa interessante ainda no tópico 2 da lição, que as doutrinas na pregação profética. Entenda que doutrina, como disse certa vez o pastor Antônio Gilberto, né, o maior doutrinador pentecostal do século passado, morto recentemente, né, descansa no Senhor. O pastor Antônio Gilberto, ele conceituava a doutrina como ensino normativo, terminante, final, conclusivo. A doutrina é ensinamento. Doutrina é um conjunto de normas bíblicas, né, escriturísticas, que norteiam a vida da igreja, que norteiam a vida do povo de Deus. Myles Monroe, naquela trilogia brilhante, compreendendo o reino de Deus, aplicando o reino de Deus, e Pais e Filhos no reino de Deus, lá ele conceituava que a lei como elemento essencial, norteador
né, de um governo, de um reino. Não existe reino sem lei. Não existe reino sem lei. Reino sem lei vira anarquia. O povo faz o que quer. Então a lei ela é importante. E a lei ela é a doutrina. A doutrina é a lei de Deus. Tá? Então a doutrina é a Bíblia. Então você vê lá todo o conjunto doutrinário, teológico, para você entender pela palavra a pessoa de Deus, o plano de salvação da humanidade, tudo reunido num compêndio doutrinário dentro da palavra de Deus, que é suficiente para trazer ao homem conhecimento e salvação. Tá? Então nós entendemos doutrina desta forma. Então a doutrina sobre o pecado, doutrina sobre a pessoa de Deus, doutrina sobre a pessoa e a obra de Cristo, né? A gente pode dividir aí como uma teologia comum, sistemática. Eu quero indicar para você, inclusive, a teologia sistemática de Rodman Williams, muito, muito boa, além de outras clássicas, como teologia sistemática de Rico Bergstein, Stanley Orton, etc. Mas essa do Rodman Williams eu quero deixar aqui para você adquirir. Tá? Pesquisa aí e tenha essa obra na sua casa. Teologia Sistemática Pentecostal do Rodman Williams. Então você vai aprender na Bíblia Sagrada doutrina sobre Deus, né? A teologia propriamente dita, ou teontologia, que é o estudo do ser de Deus. A martiologia, que é a doutrina do pecado, liturgias sobre culto, escatologia sobre a esperança futura, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, soteriologia, a doutrina da salvação. Na doutrina da salvação é importante também que você vai aprender ali não só o plano de salvação, em toda a sua história, o pensamento patrístico, o pensamento histórico, o pensamento influenciado pela famigerada teologia liberal, que é nociva, venenosa, né? É terrível a teologia liberal. Você vai entender a doutrina da expiação do ponto de vista de Jacobo Armínio, de João Calvino, a doutrina da expiação e outras doutrinas dentro da palavra de Deus, que compõem a pregação profética. O pregador, ele tem a doutrina, que é a lei de Deus, como parâmetro para a vida. Tá? Então, nós chegamos no finalzinho aqui da lição 6, que a conclusão diz que o profeta não era um profissional da pregação. Ele não era alguém que alugou parte do seu tempo ou de suas habilidades por um determinado preço e sem sacrifícios pessoais. O profeta era alguém totalmente entregue à missão que Deus confiou a ele. Como Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu amigo, professor de escola bíblica dominical, você que também prega a palavra de Deus dentro e fora do templo, tenha como parâmetro a Bíblia Sagrada para o desenvolvimento da sua pregação. Nós chegamos aqui na lição de número 6 com um embasamento maravilhoso da doutrina profética, do ofício profético, do ministério profético, sua importância e contemporaneidade. É muito importante que você mantenha a sua vida em oração, em constante oração e vigilância, em vida devocional, em vida prática e alinhado aos conceitos da palavra de Deus que a sua igreja prega, estando debaixo de autoridade espiritual, que Deus vai abençoar você e o teu ministério. Fica na paz, um grande abraço, em nome de Jesus. Deus abençoe.